Olá, bom dia. Estou a falar-vos neste sábado, que é um tempo de recolhimento, mas não queria deixar de dar-vos a minha opinião relativamente à situação em que vivemos e em que nos encontramos. Temos visto muitas iniciativas da parte do Governo e da parte também das autarquias no sentido de consequências do Covid-19, o vírus que nos afeta a todos e que é uma pandemia e que tem influência sobre os diferentes países e as diferentes comunidades. Também em Sintra temos encontrado da parte da Câmara à procura de encontrar respostas para poder atenuar aquilo que são os da doença. Temos visto, de facto, diferentes iniciativas. De uma forma geral, não posso deixar de concordar com elas, como é óbvio. Este mérito de procurar corresponder e de procurar também tranquilizar a população, embora me pareça que algumas das medidas, como por exemplo foram anunciadas pelo Presidente da Câmara, como o apoio ao Hospital Amadora Sintra, ou como, por exemplo, esta questão da redução da fatura da água, sejam medidas que não deviam incidir apenas sobre este período, mas sobre aquilo que é o dia-a-dia da vida das nossas comunidades. Aliás, tenho defendido sobre a fatura da água que deve haver uma redução significativa de forma a apoiarmos as famílias, mas também as empresas. E o Hospital Amadora Sintra não precisa de apoio apenas nestas circunstâncias. Todos nós sabemos que ele está completamente esgotado do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade de atuação junto dos sintrenses e também daqueles que vivem na Amadora e, portanto, são iniciativas que vale a pena valorizar, mas que, quanto a mim, deveriam ser estendidas ao longo da vida das nossas comunidades. Queria também, a este propósito, saudar aquilo que tem sido a atuação do Governo, como é óbvio, nesta matéria, procurando tranquilizar as populações, procurando tomar medidas que vão ao encontro daquilo que são as suas preocupações e dando também uma resposta àquilo que são efetivos. Parece-me que relativamente às empresas há muito mais para fazer, uma vez que a questão dos empréstimos com juros bonificados não vai resolver grande parte dos problemas das nossas empresas e do nosso tecido empresarial, que enfrentam hoje dificuldades terríveis, tendo em conta que é completamente parada. Mas se essa é uma preocupação, há outra que me parece que é importante e que acabei de saber há pouco e que não posso deixar de lamentar. É que a Parques de Sintra Monte da Lua, a empresa que gera turístico significativo do Concelho de Sintra, como o Palácio Nacional de Queluz, o Palácio da Vila ou o Palácio da Pena, anunciou a não renovação de contratos com 15 colaboradores. Falamos de 15 pessoas, falamos de 15 famílias e falamos de um péssimo sinal que é dado pela Parques de Sintra Monte da Lua. Esta empresa que gera este património, que teve no último relatório de contas para mais de 8 milhões de euros de lucro, anunciou que de facto não vai renovar contrato com cerca de 15 colaboradores. É deplorável a atitude. E tanto é mais grave que é uma empresa pública, que é uma empresa exclusivamente de capitais públicos, quer do Estado Central, quer também da Câmara Municipal de Sintra, que detém 15%. Aliás, temos assistido ao longo destes 6 anos o Presidente da Câmara Municipal de Sintra a retirar dinheiro da Parques de Sintra Monte da Lua para fazer investimentos em áreas que não são da competência exclusiva da Lua, mas é a bem do Concelho e apesar de ser duvidosa esta questão de desvio que não são da sua total responsabilidade, me parece que é questionável. Mas esta empresa, a Parques de Sintra Monte da Lua, capital social público da Câmara e do Estado Central, anunciou de facto que não vai renovar contrato com 15 pessoas. É uma empresa pública que faz então e que dá então um péssimo sinal àquilo que é o tecido empresarial do Concelho. É a empresa que deserta no momento em que nós precisamos que as empresas públicas possam dar às nossas comunidades um sinal de confiança e um sinal de esperança também àqueles que são os seus colaboradores. Conheço dificuldades, empresas privadas que hoje lutam com dificuldades, que estão a recorrer à banca para poder suportar os vencimentos dos seus funcionários. Muitas delas não os estão a despedir. Estão a resguardá-los, estão a apoiá-los no momento que é difícil e que não sabemos quanto tempo vai demorar. Ora, aquilo que a Parques de Sintra Monte da Lua está a fazer é questionável, é deplorável e é lamentável. E eu quero perguntar também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra
O que é que fez em defesa destas 15 famílias? Hoje 15, amanhã muitas mais. Não é aceitável que a Câmara Municipal de Sintra esteja completamente omissa nesta questão. Não é aceitável que não dê uma palavra de apoio a estes colaboradores, quando nós sabemos que a influência do Presidente da Câmara na Parque Sintra Monte da Lua é total. A Presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, a doutora Sofia Cruz, foi, no mandato anterior municipal, entre 2013 e 2017, foi chefe de gabinete do Presidente de Câmara. Portanto, aquela questão que eu aqui quero deixar, aquilo que eu aqui quero perguntar, o desafio que eu quero fazer ao Presidente de Câmara é que possa ter um papel de grande influência, como tem tido noutras matérias, quando é necessário usar o dinheiro da Parques Sintra Monte da Lua para outros fins. O desafio que eu lhe quero fazer é que tenha a coragem de defender estes 15 colaboradores, de defender estas 15 famílias e, acima de tudo, de dar um sinal ao tecido empresarial privado de que o poder público, de que os poderes públicos, o Governo e a Câmara, não desertam perante as dificuldades, não desertam perante aquilo que é uma pandemia, não desertam, essencialmente, a bem dos nossos municípios. Medidas como a redução da fatura da água, o apoio ao Madura Sintra, o apoio psicológico, são todas importantes. São todas que deviam ser concretizadas durante todo o ano e não apenas neste momento. Mas a defesa destes 15 postos de trabalho tem que ser feita já e agora. A todos quero deixar ficar um sinal de esperança, de recolhimento e, acima de tudo, de um bom fim de semana. Obrigado.